Fala galera, mais um vídeo do italiano mais amado do Brasil. Hoje quero falar de uma coisa que está na cabeça de todos vocês. Empresário, empreendedor, é algo que se aprende ou é algo de eu nasci com esse dom de ser empresário? Esse é uma crença que muitos de vocês têm, mesmo quando começam a ser empresários. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitos continuam pensando que não são empresários, que não são empreendedores. E eu suspeito que isso possa, de alguma forma, prejudicar o trabalho de vocês. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se você acredita que não é um empresário e que um empresário bom nasce assim e não vira empresário por causa do estudo, da experiência, conhecimento, da prática, da coragem, de tudo, vocês ficam não acreditando em vocês mesmos. Então o que acontece? Acontece que vocês nunca darão o máximo potencial daquilo que vocês são capazes. Eu falo uma coisa para vocês, um pouquinho da minha história, né? A verdade não é crua como aconteceu. Eu nasci em uma família de empresários, né? Minha avó, que eu lembro, eu nem conheci. Quando ela faleceu, eu tinha 3 anos. Mas o que me contaram que minha avó era muito empreendedora, né? Lá na Itália, eu cresci numa cidadezinha na Itália que se chama Massa Carrara, que está na parte norte da Toscana. É um local turístico, é uma cidade de praia, onde nos meses do verão, né? Digamos a partir de maio, junho, julho, agosto, setembro, o verão europeu, não do Brasil. É um local de litoral, né? Como se fosse tipo uma pequena Camboriú, né? Uma cidade menorzinha assim. Ela tinha uma casa no litoral e transformou em um pequeno hotel para atender todos os turistas alemãos, suíços, na época, né? Que tinha uma economia muito boa na Europa. E assim, isso foi o primeiro caso, né, digamos assim, exemplo de empreendedorismo. Depois meu pai também, mesmo tendo uma cabeça mais de CLT, né, não tem nada contra. Meu pai tinha uma cabeça de militar, assim, não gostava de muitos problemas. Mas mesmo assim, ele depois gerenciou esse hotel e também teve uma empresa de transporte, de fretes, né, por muitos anos. Então assim, eu tive esses 2 exemplos. Depois meu irmão, que também foi um grande empresário, ainda é um grande empresário. Então assim, eu não posso dizer que eu não tive exemplos de empreendedorismo dentro de casa. Só que assim, empreender, ou seja, esse espírito de empreender é só uma parte da equação. Porque o que acontece? Acontece que quando eu comecei a empreender, primeiramente eu não achava de ser um empresário. Eu herdei esse hotel que era da minha avó, depois do meu pai, e depois caiu no meu colo. Quando eu herdei, esse hotel estava com muita dívida. Então assim, primeiro eu nem queria fazer aquele trabalho aí. Na verdade eu nem era muito vagabundo, nem queria trabalhar. Eu tive que resolver aquele tipo de problema aí, dessa dívida dentro da atividade. O que aconteceu é que eu fui obrigado por uma necessidade superior, que era aquela da sobrevivência da minha família, que era a única fonte de renda. Eu tive que aprender a pagar essa dívida aqui. Para pagar dívida, quer dizer que você tem que aprender como gerar lucro dentro de uma empresa. Foi aí que eu comecei, por exemplo, a estudar a gestão financeira, que foi a primeira coisa que eu aprendi, que é uma das mais importantes. Não que eu tivesse muito talento, mas fui obrigado a aprendê-la, né? E hoje posso dizer que eu tenho um conhecimento muito bom em gestão financeira, pelo menos de uma empresa de 10, 15, 20 milhões. Hoje consigo gerenciar tranquilamente. Só que na época eu não tinha a mínima ideia do que fosse um DRE, o fluxo de caixa, capital de giro, balanço patrimonial. Eu tive que aprender tudo. Eu lembro que comprei o meu primeiro infoproduto na Itália, acho que era 2006. E comprei justamente um infoproduto de contabilidade. Na verdade era controle de gestão, né?
Ou seja, ensinava o básico para controlar se uma empresa estava indo bem ou mal. Aí tenho que dizer que foi uma ótima escolha, porque foi o começo de uma fase onde eu comecei a entender aonde ver para entender se uma empresa está ganhando dinheiro ou não. Aí aprendi a fazer o DRE, eu sabia quando ganhava dinheiro, quando não ganhava dinheiro. Aprendi depois a negociar, porque eu estava com muitas dívidas, ansioso, me deixava muito ansioso. Eu lembro que eu comia demais, não conseguia dormir por causa dessa dívida, né? Hoje eu falo bastante tranquilamente porque tenho dinheiro em caixa, né? Mas se eu lembro aquele período aí foi tremendo. Então eu entendo você se está passando por dificuldade, né? A dívida não dá tempo para pensar com clareza. Você tem que agir rápido, ainda mais aqui no Brasil, que o custo do dinheiro é muito alto. Eu lembro que aprendi a negociar com bancos, aprendi a consolidar as dívidas, pagar aquilo com juros mais altos. Aprendi a negociar, aprendi a vender, aprendi a preencher hotel de clientes. Então, aprendi venda offline e venda online. Foi a minha base por 7 anos, né? A partir de 2003, 2004, até 2011, 2012, até que eu não vim para cá no Brasil, né? Então, assim, por que estou te dizendo tudo isso? Porque você pode dizer, poxa, mas você teve muitos exemplos, né, em família de empreendimento. Sim, é verdade, mas é também verdade que eu não tinha um 20º do que você tem hoje no YouTube de exemplos de empreendedorismo. Na minha época na Itália, não tinha todo esse conteúdo de empreendedorismo. Eu cresci desculpa a palavra, na porrada mesmo. Cara, aquela época que você tinha que ir no banco para negociar com o gerente do banco, taxa de juros, ele podia determinar se você ia quebrar ou não. Era assim, entendeu? Então, não é que estou dizendo que para mim foi mais difícil. Estou dizendo que são épocas diferentes, né? Mas o resumo, a mensagem que eu quero passar para você é que, ao final, não existe... você pode nascer com um pouquinho a mais de espírito, um pouquinho a mais de coragem para empreender, mas também essa coragem é treinável, porque eu nunca fui corajoso nos meus primeiros anos de empreendedorismo. Hoje não sei, sinceramente, se existem empresários que nascem assim. Talvez Elon Musk, mas eu acho que você também, que tem uma pequena empresa aí, pode criar uma multinacional. Aquilo que você tem que entender, que é muito importante, fundamental, é que empreender precisa de toda uma série de habilidades. Muitas. Claro que você não tem que aprendê-las todas, mas você tem que aprender a reconhecê-las. O que eu quero dizer? Tem algumas básicas que são fundamentais, não negociáveis, como falam os americanos. Não dá para negociar. A primeira é marketing. Se você não aprender marketing e venda, eu diria, você não pode, ao meu ver, você não pode empreender. Ou pode empreender com uma grande limitação. Porque o empresário, o empreendedor, é um cara que encontra no mercado uma necessidade. Ele quer resolver essa necessidade aqui. Isso é mais a parte de empreendedor. A parte de empresário, ou de gestor, de CEO, é o cara que consegue montar, acima dessa necessidade, uma solução. E montar toda um gerenciamento de processos, produtos e pessoas para resolver esse problema. Então, assim, você entende que se você não desenvolver a gestão de pessoa, a empatia para as pessoas, a comunicação com as pessoas, fica difícil para você ser um empresário. Você pode ser o cara mais, digamos assim, você pode ser o cara mais inteligente do mundo e encontrar a solução perfeita para um problema da humanidade. Mas se você não desenvolve essas capacidades de gestão financeira, gestão de marketing, como atrair clientes, como vender para esses clientes, como fabricar da forma mais barata uma solução, você é obrigado a fazer uma sociedade com alguém que faça isso.
Se você é dono de uma solução, mas não sabe como meterla, como praticá-la, como criá-la, você precisa de uma segunda pessoa. Então, assim, ninguém nasce empresário. Você nasce como ser humano, você vai ter algumas cartas e outras pessoas vão ter outras cartas. Depende como você vai jogar essas cartas aqui. Realmente, não posso ser hipócrita e dizer, existem realmente pessoas que parecem que têm um talento a mais. Mas eu te garanto que nunca teria pensado minimamente de chegar aonde cheguei hoje, faturar 10, 11, 12, 13 milhões em um outro país, que não é o meu país onde eu nasci, outro idioma, outra cultura, mesmo que eu amo esse país aqui, nem quero ir embora daqui, mas foi muito difícil no começo. Brasil não é para amadores, você sabe mais do que eu. Então, assim, eu tive que desenvolver todas essas habilidades. E a mesma coisa vale para você. Eu posso te deixar só uma dica. Primeira é que você pode virar empreendedor estudando e praticando as habilidades necessárias para ser empreendedor. Mas tem uma coisa que é mais importante do que isso. Lembre-se que a cada desafio que você encontra com a empresa, você tem duas escolhas. A primeira escolha é que você pode fingir de não ver um problema, ou, às vezes, como acontece comigo também, na verdade você não está fingindo, mas você não está com saco de resolvê-lo naquele momento aí. Então você pode deixar esse problema do lado, ou você pode decidir que vai enfrentar aquele problema. Por exemplo, eu sei que em uma determinada área da minha empresa eu estou me enrolando para resolver um problema, porque eu preciso achar uma pessoa específica para resolver um problema de liderança. Eu não estou fingindo de não vê-lo, eu estou me enrolando para resolvê-lo. Eu sei que existe, eu sei que para resolvê-lo eu tenho que tomar uma atitude aí e resolvê-lo de uma vez. Isso é justificado por um pequeno tempo, ou seja, até aquele problema aí não estourar. A segunda opção é, em vez que fingir de não vê-lo ou de acantonar aí por um período, é aquela de enfrentá-lo diretamente e decidir que você vai aprender as habilidades necessárias para resolver aquele tipo de problema. Pode ser, por exemplo, na gestão de pessoa, você não tem a capacidade de dar feedback para as pessoas. Você tem que aprender esse tipo de comportamento, de habilidade. Dar feedback às pessoas deixa elas mais alinhadas com a empresa e deixa elas, por exemplo, conseguem se corrigir o caminho dela dentro da empresa. Se você não aprende essa habilidade, provavelmente vai ter problema na tua carreira de empresário. Você decide, eu vou resolver esse problema, vou aprender a dar feedback, vou fazer um curso, vou contratar um consultor, vou comprar um livro, aprendo sozinho, eu começo a dar 50 feedback por dia para aprender mais rapidamente. É isso que você tem que fazer. Quando eu aprendi a contabilidade, a gestão financeira do meu primeiro negócio, eu estudei tudo aquilo que estava ao meu alcance. Agora virei muito bom nisso, mas passaram 20 anos. Quando eu decidi aprender a venda industrial, eu estudei quase tudo aquilo que tinha no mercado. Ou pelo menos o mínimo necessário para resolver o meu problema. Hoje a empresa fatura 1 milhão, 1 milhão e 200 ou tal. Vendas não são mais o meu problema. O meu problema está no outro lugar. Então, assim, é uma sucessão de problemas que você tem que aprender a resolver. Que ao final das contas, é a definição de empresário, né? Que é resolver problemas. Beleza? Grande abraço.